Boa noite. O Jornal da Câmara desta terça-feira vai reapresentar os grandes expedientes dos vereadores Aristeu Dalalana e Cláudia Furlaneto no mês de junho. O PTBista comentou a importância dos jovens ingressarem no mercado de trabalho. Mas, na opinião dele, os cursos oferecidos não atendem às necessidades das empresas que exigem formação técnica. Já a vereadora Cláudia Furlaneto pautou a redução da maioridade penal. Nós não vamos acabar com a violência em retirando os adolescentes do convívio da sociedade. Lembre como foi a solenidade que homenageou o Instituto Ceci Leite Costa. Eu fui provocado pela comunidade e oferecemos a homenagem em nome dos 21 vereadores, não é em nosso nome. E também a Sociedade União Batuta dos Ferroviários. Uma sociedade humilde, mas grandiosa no coração dos seus participantes. Iniciamos o Jornal da Câmara com o pronunciamento do vereador Aristeu Dalalana. O parlamentar foi o orador do grande expediente no mês de junho. Reveja. O PTBista utilizou a tribuna para falar de vários temas de interesse coletivo. A formação profissional foi o primeiro deles. O vereador Aristeu Dalalana comentou a importância dos jovens ingressarem no mercado de trabalho. Mas, na opinião dele, os cursos oferecidos não atendem às necessidades das empresas que exigem formação técnica. São cursos profissionalizantes que eles vêm complementar uma renda da família. Mas eles não são os cursos profissionalizantes que a gente sempre lutou, que a gente luta até hoje, para que realmente uma pessoa da família ou o chefe da família possa sustentar a sua família com dignidade. Como é os cursos de mecânica, os cursos de chapéu de pintura. Hoje nós temos 10 tipos de solda e os cursos de torneiros, eletricistas, que esses cursos não acontecem. Esses cursos não existem dentro dos municípios do estado. E a gente teve, durante muitos anos, a oportunidade de fazer isso com mais de umas centenas de meninos, né? E hoje são empresários em Passo Fundo. A grande maioria. A outra grande maioria é, se tu entrar hoje dentro de uma empresa como a Guaracar, como era a Pampa no tempo do seu nível, a Belotti, se tu entrar dentro da Guaracar hoje, tu tem todos os meninos que a gente criou lá, que nem filho, que estão trabalhando lá. Todos os profissionais competentes que ganham um bom ordenado, um bom salário, entende? E isso não tem acontecido. A gente tem feito as visitas nas oficinas e o berro é grande. Não tem mão de obra. O projeto de lei regulamentando a instalação de feiras itinerantes em Passo Fundo também foi lembrado. Em 2011, a Câmara aprovou o texto do Executivo, elaborado através de uma sugestão do vereador Dalalana. Acontece que a norma não estaria sendo cumprida, prejudicando o comércio local. A nossa cidade, ela viveu e é o que é até hoje, graças aos nossos comerciantes, ao nosso comércio. E as feiras itinerantes, todo mundo enrola e acaba virando em nada. Então, feira itinerante não pode existir. Nós temos que ser bairrista. Pare com essa história de que nós não podemos ser bairrista. O que é bom para o nosso município serve, o que não é bom não serve. Então, nós não estamos pensando na nossa população. Porque o vereador está defendendo o comerciante? Não, estou defendendo o comerciário. Porque se o comerciário não vende, ele não ganha comissão. Então, alguém tem que defender esse comerciário, porque é através das comissões que ele ganha vendendo nas lojas, que ele passa a sustentar sua família. A corrupção na política foi outro assunto mencionado pelo orador do grande expediente. Dalalana disse que não basta mudar os homens, é preciso mudar as leis. Desta forma, ele se posiciona contra o pagamento de verbas de gabinete, aposentadorias e diárias. Nós temos que pensar no bem comum. E não temos que pensar no bem próprio. Essa história de se aposentar antes de ter o tempo igual aos outros trabalhadores, isso aí é uma vergonha. A questão das diárias dos vereadores, que fazem 10 anos que eu luto nessa casa e não consigo apoio de ninguém, essa é outra vergonha. Essa é outra mentira esfarrapada que a gente não consegue as pessoas dizerem que tem que viajar, que tem que ganhar uma diária de R$500, enquanto eu tenho caminhão. Enquanto que a diária de um caminhoneiro é R$36. Esse ano, pela primeira vez na história da Câmara de Vereadores, nós não conseguimos sequer desarquivar esse projeto. Todos os vereadores que estavam aqui não deixaram desarquivar. Quer dizer,
quanto menos, então, discutir o projeto e botar o projeto em votação. Não quero morrer antes de realizar esse meu sonho. Vereador não tem que ganhar diária, deputado não tem que ganhar diária, verba de gabinete não tem que existir. Para tu falar com o teu deputado, tu não precisa ir em Porto Alegre. Tu abre o computador e fala enxergando ele através da tecnologia. Então, se ele vai mandar uma emenda para Passo Fundo, mandou a emenda, não precisa tu ir lá. Cláudia Furlaneto também fez o seu grande expediente no mês de junho. O tema abordado pela parlamentar foi a redução da maioridade penal no Brasil. Por mais que o adolescente de 17 anos seja o alvo aí de 16 anos dos noticiários, de que matou, de que fica impune, de que nada faz, nós temos as pesquisas e trouxe aqui para os colegas que é uma minoria. A gente não pode trabalhar enquanto maioria nesse processo, né? Então a gente não pode punir todos os adolescentes e encarcerá-los num sistema penitenciário falido, que é o nosso, né? Onde existe a escola do crime lá dentro, ao passo de que nós temos a possibilidade, sim, de um adolescente de 16 anos, 17 anos se reeducar e se reintegrar na sociedade. Na tribuna, a parlamentar fez um resgate com as experiências penais das crianças e dos adolescentes. Atualmente, os atos infracionais são punidos a partir dos 12 anos. Desde 1820 nós temos aí punições já às crianças e adolescentes, ou seja, o Brasil já mudou muitas vezes, já aumentou, já reduziu a idade. Nós chegamos a ter aí a maioridade com 9 anos. Né? E foi visto que não era daquela forma, aumentou a maioridade, aí aumentou demais, diminuiu. Então nós viemos alguns séculos discutindo a questão da maioridade penal. Não é um tema novo, não é um tema de agora. Mas o que acontece? Com o advento do ECA, do Estatuto da Criança e Adolescente, e por óbvio com as políticas públicas voltadas mais também para a infância e a juventude, a gente consegue já fortalecer uma política de socioeducação. A oradora do Grande Expediente também apresentou 18 razões para que os brasileiros sejam contrários à redução da maioridade penal. Hoje o país tem a 4ª maior população carcerária do mundo e ainda assim a violência é uma forte realidade. Nós não vamos acabar com a violência em retirando os adolescentes do convívio da sociedade ou colocando eles dentro de um espaço de adulto onde não vai aprender nada mais, né, e nada menos de que ser bandido. Uma das razões que as pessoas falam é a ilusão de que, nossa, prendendo vai coibir, vão ficar com medo, não vai acontecer. Não é isso. O que vai? Os estudos apontam que o que vai acontecer é que os jovens vão ser recrutados mais cedo para o crime. Né? Então, bom, com 16 agora já vai preso, então vamos lá, com os 10, com os 12 anos e vem para cá. Na opinião da vereadora, o Centro de Assistência Socioeducativo busca a recuperação dos jovens infratores. Para ela, as penitenciárias facilitam o acesso ao mundo do crime. Segundo dados, 70% dos presos são reincidentes, enquanto apenas 20% de ex-internos da Fundação CASE voltam a cometer crimes. Temos um sistema de socioeducação, né? Nós aqui na nossa cidade é sede de um CASE, onde os jovens são punidos, sim. Eles vão para lá, eles têm a sua liberdade privada, assim como no presídio, a liberdade está privada da mesma forma, com a diferença que eles estão num espaço de educação, né, de reabilitação, e ele sai de lá quase que encaminhado para se reinserir na sociedade. Ao passo que no presídio, ele, quando completar 19 anos, 20 anos, quando completar a pena dele, ele vai sair bandido. A vereadora lembrou ainda que a maioridade penal não pode ser comparada ao direito ao voto. Políticas da juventude foram sendo construídas no nosso país com a participação da juventude. Elas foram conquistadas. O voto, que representa a cidadania, foi conquistado, mas foi conquistado não de forma que obrigatória, como nós
né? As pessoas com mais de 18 anos precisamos, é nossa responsabilidade votar. O jovem de 16 não, o voto dele é facultativo, então é facultado ao desejo dele. E também ele não pode ser votado. Nós já podemos ser votados, nós votamos. Então, querer comparar uma coisa com a outra, dizer que é cidadão para votar, mas não é cidadão quando mata alguém, também não é coerente. Para encerrar o pronunciamento, a vereadora Cláudia Furlaneto disse que a redução é inconstitucional. Ela afirma que os menores de 18 anos merecem uma atenção especial. Desta forma, punir não é a melhor alternativa. Os adolescentes sabem sim o que estão fazendo, sabem? A gente entende que eu não posso ser aqui demagoga, dizer que um adolescente de 16 anos que deu uma facada em fulano, premeditou um crime, não sabia o que estava acontecendo ao coitado. Ele sabia sim, mas o fato dele ainda ser de menor é a possibilidade que ele tem de pagar por isso, porque ele vai preso sim, ele vai ficar em reclusão sim, ele vai cumprir a pena sim. Mas, cumprindo isso, se ressocializar. E no segundo bloco do Jornal da Câmara, nós retornamos com outros destaques de 2015. É um minuto só. Cara, você tá com essa tosse há um tempão. Ó, melhor ir ao médico, hein? Doutor, essa tosse não passa. Tosse por mais de 3 semanas pode ser tuberculose. O tratamento é gratuito e tem que ser feito até o fim. Doutor, já estou me sentindo bem. Ótimo. Olha, mas não pode parar o tratamento. Quanto antes tratar, mais fácil curar. Ih, rimou. Isso dá samba, hein? Todos os dias, meninas e meninos são vítimas de muitas formas de violência. E o pior é que muita gente finge não ver nem ouvir e silencia. Não desvie o olhar. Fique atento. Denuncie. Proteja. A responsabilidade de proteger as crianças e adolescentes é de todos. Procure o Conselho Tutelar ou Disque 100. Secretaria de Direitos Humanos, Governo Federal. O Jornal da Câmara retorna para apresentar 2 homenagens concedidas pelo Parlamento no mês de junho. Uma delas recordou os 50 anos do Instituto Ceci Leite Costa. A história do Instituto iniciou em 10 de junho de 1965 com o nome de Ginásio Vocacional Moderno. Na época, o corpo docente era composto por apenas 2 professores e cerca de 100 alunos. Mas em 1981, a escola sofreu uma grande transformação e passou a atender somente o ensino médio. Nascia, então, a Escola Estadual de Segundo Grau Ceci Leite Costa. No meu tempo, nós fomos adaptando isso à exigência legal de eliminar gradativamente a 7ª série, depois a 8ª série e passamos só a segundo grau. Uma vez que nos nossos bairros circunvizinhos, as escolas ofereciam o ensino completo de 1º grau. Então não havia mais necessidade e nem lógica para permanecer com 7ª e 8ª série ali. E como nós tínhamos 4 habilitações na época, que era o técnico em redator auxiliar, o técnico em economia doméstica, o técnico em prótese dentária e o auxiliar técnico de eletricidade, nós tínhamos 4 habilitações que exigiam um amplo leque de trabalho, de dedicação para oferecer o ensino mais ou menos de acordo com as necessidades da época. Atualmente, o Ceci conta com 1.335 alunos e mais de 80 professores. Na tribuna, a diretora falou sobre o diferencial de ensino que é oferecido há 50 anos. Está na preparação dos professores, no comprometimento dos funcionários e nos alunos que são excelentes alunos, estão procurando cada vez mais a sua profissão. O momento mais importante, no meu ponto de vista, é a construção do conhecimento vivenciada pelos alunos, os quais trazem o seu currículo culto e, junto com os professores, nos saberes científicos, eles são estimulados a desenvolver e construir o seu próprio conhecimento. O vereador Wilson Liu comentou que a data não poderia passar em branco no Legislativo. A diretora
diretora Terezinha, o dia que nós estivemos lá, ela nos disse assim: eu não trabalho no Ceci Leite Costa, eu vivo o Ceci Leite Costa. Um dos ex-diretores, o Geraldo, hoje de manhã dizia para uma rádio local, ele dizia: o diferencial sempre foi a espiritualidade que teve. A dona Ceci, que foi uma lutadora que nunca chegou a ser diretora da escola, ela não teve o privilégio, ela foi uma pessoa hiper religiosa, e tanto é que Dom Vicente Scherer, na época, era o arcebispo de Porto Alegre, ele que rezou a missa de 7º dia, lamentando a perca desta mulher que marcou a trajetória educacional pela espiritualidade, não só profissional, mas a espiritualidade. E isso faz toda a diferença. O presidente da Câmara de Vereadores também parabenizou a instituição pelo meio século de história. O Ceci tem, ao longo de sua história, seus 50 anos de contribuição para a sociedade de Passo Fundo, sociedade regional, atuado de forma excepcional, né, na difusão do melhor ensino a toda essa garotada, né, que tem e passou, né, pelos seus bancos escolares. Vale lembrar que importantes figuras, né, de Passo Fundo, das figuras políticas, profissionais, empresários, né, que já tiveram a oportunidade de estudar naquela escola, terem a atenção, né, dos professores e de toda a comunidade escolar no melhor atendimento. Então isso nos orgulha, né, porque é uma escola de Passo Fundo, é uma escola que tem as suas raízes aqui e também está representada numa grande região da cidade, que é a região da São Cristóvão. Para o vereador Isamar Oliveira, o momento é bastante especial. Foi no Ceci Leite Costa que, nos anos 80, ele concluiu os estudos. Eu fui privilegiado a estudar na escola Ceci Leite Costa, saí de Jerônimo Coelho, me formei no 1º grau lá, no 2º grau no Ceci, e depois fiz a minha faculdade de Direito, graças aos estudos que adquiri nessas duas escolas. Sou grato e tive o professor Geraldo, tive a professora Marilene como diretoras, a professora Neiva, e também quero aqui lembrar a figura do professor Edi Isaías, foi quem me colocou e quem introduziu também nos órgãos de imprensa. Fui escrever no Jornal Nacional por um ano, depois fui para a RBS TV Passo Fundo, na época era TV Umbu, e depois entrei para a carreira da Polícia Civil, e aonde concluí, saí comissário, me aposentei e agora sou vereador. Como forma de eternizar a homenagem, o Instituto recebeu uma placa de honra ao mérito do Parlamento Municipal. A iniciativa da escola, da comunidade escolar. E eu que fui o privilegiado de ser provocado pela comunidade, e, portanto, oferecemos esta homenagem ao Instituto Ceci Leite Costa, que tem 50 anos de história, formando seres humanos, formando pessoas e formando técnicos, formando profissionais pujantes para a nossa sociedade. Nós temos exemplo, nós temos mais que um vereador aqui que se formou lá no Educandário. Então eu sou um privilegiado, eu fui provocado pela comunidade e oferecemos a homenagem em nome dos 21 vereadores, não é em nosso nome. E as 8 décadas da Sociedade União Batuta dos Ferroviários também foram lembradas pelo Parlamento Municipal. A homenagem foi proposta pelo vereador Renato Orlando Tchequer. Sem dúvida, muitas histórias construíram as 8 décadas desta sociedade. Mas e como foi o início de tudo? Quem lembra é Oswaldo Spanenberg. Foi fundada em 20 de junho de 1935 por uns abnegados ferroviários que, sentindo a necessidade de uma casa de recreação, então decidiram fundar essa sociedade. Essa sociedade serviu também para agregar o time de futebol, Rio Grandense Futebol Clube, que também era composto só por ferroviários, e foi feita uma sede, então, de 4 pisos de madeira, onde agregava bolão, jogo de cartas, e aí, então, sentindo a necessidade, esses ferroviários decidiram, então, criar 3 grupos de bolão. E aí, então, foi criado o Tamoios, o Batutas e os Feras. E aí, então, eles disputavam o bolão citadino e o bolão individual da sociedade. Mas foi no início da década de 50 que aconteceu um fato marcante. Infelizmente, de forma negativa. O incêndio destruiu
toda a estrutura da sociedade. Em 1950 teve um sinistro, um incêndio, onde a sociedade foi dizimada. Logo após, o pessoal se reuniram novamente e recriaram a União Batuta dos Ferroviários. E em 1967 foi o associado, o senhor Hugo Gonçalves, que fez a estrutura toda de material, né? E em 1971, ele então foi criado a bocha. Passados 80 anos, a sociedade continua com o mesmo propósito. O lazer e a diversão são os principais atrativos do local. O principal esporte que a gente oferece para os sócios é a bocha. A gente tem uma equipe que disputa o campeonato cidadino, o campeonato estadual. Tem o pessoal que joga à tarde, durante toda a semana tem um jogo de baralho para o pessoal que gosta, né, que pratica. E o presidente da sociedade ressaltou também que o famoso bailinho hoje é a principal fonte de renda. É através deste evento que ela permanece funcionando. A Sociedade União Batuta dos Ferroviários está com um número um pouco reduzido de sócios que pagam mensalidade, né? A gente vive hoje mais de amigos que contribuem com alguma quantidade pequena. E o que a nossa renda hoje básica é em cima do aluguel do bailinho, que a gente tem um econômico que paga para nós o aluguel. Esse bailinho veio para engrandecer ainda mais o clube, né? Fortalecer, dar uma certa tranquilidade até no que se fala financeiro. Então hoje a Associação dos Batuta, além da bocha, ainda conta com esse nosso bailinho que é referência não só em Passo Fundo, mas na região. O pessoal vem de fora aí para conhecer o bailinho, o tão famoso bailinho dos Batutas. O proponente da homenagem afirmou que conhece a história da sociedade há um bom tempo. Renato Orlando Tchecker frequenta o local desde 1998, quando começou a participar dos campeonatos de bocha. Eu comecei a jogar bocha no clube industrial, convite dos amigos, e não tem como qualquer esportista começar a jogar, praticar essa modalidade e não se envolver com os outros clubes dentro da cidade. E foi assim com a União Batuta dos Ferroviários, o nosso clube ali, o Batutas, né? E a gente começou a frequentar todos os clubes, mas o calor, a recepção do Batuta realmente foi diferenciado, né? A aceitação, não só para quem era sócio, mas para quem não era sócio, a gente assim se sentia nas nossas casas, ali naquela associação. E esta foi a justificativa do vereador Renato Orlando Tchecker para prestar esta bela homenagem. Afinal, 80 anos merecem ser reconhecidos. Uma lembrança muito interessante, amigo nosso, participa lá da sociedade. E 80 anos hoje, com o número de sócios que a gente tem e está de pé, tranquilo, com todas as contas pagas, é muito bom. Agradecer a ele porque é muito bonito isso. Isso aí a gente consegue resgatar. Muita gente que não estava indo no clube vai ficar muito feliz. Uma sociedade humilde, mas grandiosa no coração dos seus participantes. E o Jornal da Câmara desta terça-feira termina aqui. Amanhã a gente volta com outros destaques de 2015. Uma ótima noite.